pegue o papel e uma caneta e já comece a encaminhar para suas amigas, para sua família, porque hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro muito e que está dando a honra de vir aqui contar o seu testemunho, contar a sua história, uma mulher que eu conheci através da Codeste, que é um lugar muito especial para mim, foi onde eu fiz o meu casamento, então eu conheci essa mulher como empresária, é uma grande empresária. E depois que eu conheci a história dela, aí me tocou muito mais. Eu queria compartilhar com vocês, ela vai compartilhar com vocês a história dela. Está aqui a Josiele. Seja muito bem-vinda, Josi. A gente está muito feliz em receber você aqui. É uma honra para mim estar aqui entrevistando você para saber um pouquinho mais da sua vida, da sua profissão, do seu casamento, da sua família. Então, está aberto aqui para você. Eu vou logo na cor, eu amo lilás, aí a gente tá indo pra cor, né, do lilás. Aqui tá um roxo, né? A gente também trabalha com mulheres, Kelly. A gente gosta muito de ouvir histórias. Eu sei que a mulher, ela tem uma força, uma coragem que é vinda do Senhor. E a gente sabe onde a gente pode. Na realidade, a gente não sabe onde a gente pode chegar. A gente só sabe que se a gente obedecer, se tornar sensível à voz do Espírito Santo, a gente não imagina o que Deus ele pode fazer através da nossa vida. E é o que eu tô vivendo e o que muitas mulheres à minha volta também estão vivendo. Os propósitos do Senhor na sua vida. Amém. Amém. Então vamos começar esse bate-papo. Então conta pra gente, quem é a Josiela? A Josi é uma mulher que é apaixonada pela família, mas ama profundamente a Deus. E ela usa hoje o empreendedorismo para servir pessoas. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa e eu acredito que a nossa vida, ela não é daquilo que nós conquistamos, somente daquilo que nós conquistamos, mas daquilo que a gente faz através daquilo que Deus colocou na nossa mão, como a gente toca na vida das pessoas e os, os valores que a gente consegue deixar ou vamos deixar quando a gente partir, né? Mas eu creio que a gente, como mulheres que tem esse propósito de falar, de honrar a Deus, a gente já está deixando muitos legados, a gente está transformando muitas vidas, né? Através dos valores que Deus ele tem colocado no nosso coração. Então, essa é a Josi, essa mulher que ama a Deus, que ama a família, que ama servir e que sabe que aquilo que a gente toca não são os nossos bens mais preciosos, mas são as pessoas que a gente ama e os valores que a gente consegue deixar entranhar na vida de outras pessoas. Essa é a Vocês já estão Josi. vendo, né? Como vai ser incrível hoje. O que é essa mulher? E Josi, eu fui. Porque a Josi eu conheci ela através da Codeste, né? Através do nosso casamento que foi realizado lá. E se eu já conhecia ela antes de ser a Josi Ellen hoje, como foi a tua infância? Olha, na realidade, a única vezes que eu pude falar um pouco da minha história, assim, começando desde o começo, né? A infância, foi com a minha terapeuta. Eu já fui para psicólogo. E para gente que trabalha muito, tem muitas responsabilidades, muitas demandas, e tem um certo momento que a gente precisa. Eu neguei muito ir para o psicólogo, porque a gente já tem essa vivência com Deus, né? Essa dependência em Deus. Deus me cura, Deus é meu companheiro, Deus é o meu médico, e Ele é tudo isso e muito mais. Mas precisei ir fazer terapia. E lá, quando ela sentou comigo, eu quero saber a tua infância. Eu digo, meu Deus, olha, vai demorar, doutora. E aí eu quero resumir um pouquinho aqui, porque é importante a gente saber as nossas raízes, do porquê hoje nós somos quem somos, né? Ou eu posso começar até dizendo que hoje eu tenho 42 anos e eu estou muito feliz, grata ao Senhor por me permitir chegar a essa idade. Mas a Josi, ela começa quando ela nasce com pais separados, muito doente. Eu era muito doente, era muito estranha. Nem foto minha bebê existe. E aí, eu nasci com vários problemas de saúde, problemas respiratórios, questão de imunidade. A minha mãe vivia muito, nós éramos do interior, então ela vivia muito na cidade, tendo que fazer tratamento, gastando comigo, perdendo o tempo da vida dela. Era uma mulher muito ativa, né? Ela era funcionária pública, estudava. Minha mãe era jovem também, curtia muito a vida. E aí, quando eu nasço, trago comigo vários problemas de saúde e isso atrapalha muito a vida da minha mãe. E
Em relação à infância, a gente era muito farto, porque nós morávamos numa casa grande, era no interior, mas assim, existia a fartura, existiam os avós perto, meu padrasto era um homem assim abençoado, eu louvo a Deus pela vida do meu padrasto, que eu recebi muito amor desse homem. Infelizmente, a gente encontra por aí histórias de pessoas que não fizeram tanto sentido como o meu padrasto fez para mim, né? Me ensinando valores e tudo mais junto com a minha mãe. Mas foi uma infância assim, muito complicada nesse sentido, né? Muito doente, as pessoas me rejeitavam às vezes. Eu até brinco que eu não entendo por que tinha pessoas que me chamavam. Isso é muito forte, tá? E eu gosto de falar isso porque talvez isso vai fazer sentido para você. Tem vezes que a pessoa ela te denomina uma coisa, né, uma situação, é uma menina doente, é uma criança doente. Eu escutava tinha gente que dizia assim, vai morrer. Vai morrer. A minha mãe tinha uma tia que ela chegava, meu Deus, ela vai morrer. De tão magrinha que eu era. Eu tinha muita ferida no meu corpo. Eu tinha mau cheiro, a minha mãe fala. Ela tinha que cobrir a minha cabeça de tantas coisas que tinha na minha cabeça. E ela meio que me escondia. Enfim, a minha infância não foi tão boa assim por causa das diversas doenças que eu tinha. Então eu não podia brincar na chuva, não podia pegar poeira, não podia fazer um monte de usar perfume. Então, eu fui crescendo tanto que quando eu conheço meu esposo, o primeiro presente que ele me dá é um aparelho de aerossol. Porque ele já me encontra doente. Pleníssima, porque hoje eu já tenho uma maturidade, já sei que alimenta, ela favorece muito a nossa saúde, um bom exercício físico, também não existe suplementação para exercício físico, então prezo muito por isso. Mas a infância foi muito delicada. E como eu falei antes, tinha gente que pensava que eu morreria. E estou aqui plena, viva, para a honra e glória do Senhor. Tu falas que tu tinhas uma certa doença e que as pessoas se afastavam. Eu lembro que falaste no teu testemunho, né? Tu te sentias rejeitada, assim, por essas pessoas? Sim, claro, a pessoa não, por favor, não toma no copo dela, não toca nas coisas dela. Eu nem sei te dizer qual era o problema de saúde que eu tinha, eu só sei que eu era muito cheio de feridinha, um problema de saúde em relação à respiração, à asma. Às vezes eu acordava de madrugada sem ar, minha mãe tendo que correr e soprar na minha cara e fazer aquele negócio no interior, tu já viste, né? Naquele momento tinha que pegar o carro, vir para Bragança, que a gente era do interior de Viseu, né? E aí, nossa, eu lembro muito a minha mãe correndo, de madrugada eles acordando, tendo que chamar gente, ambulância para me carregarem. Quando eu tenho um encontro com Deus, agora de uma forma profunda, né? Quando eu tenho toda essa construção logo na minha infância, e justamente desde criança, já clamando a Deus por causa daquela situação. Porque não era qualquer criança que brincava comigo, não era qualquer pai que deixava a criança brincar comigo, né? Era mais com meus primos ali. E um dos encontros que eu tive com Deus, ele me falou que ele cuidava de mim. Então, eu fui crescendo, lembrando daquela palavra de Deus naquele momento, né? Ali no quintal, tudo mais. E aí, quando eu crescendo, já, acho que com o filho, quando eu cheguei na igreja, eu coloquei esse problema de saúde diante do Senhor. Senhor, eu sei que tu pode me curar. E aí, nesse tempo, eu era numa igreja que a gente dançava, né? Ministrava dança. E eu dizia que eu não podia dançar, porque senão eu poderia passar mal, poderia me faltar o ar. E eu ia para a igreja com Bíblia e aquele, que eu não sei nem o nome, olha, pra te ver como eu tô liberta hoje, né? Aquele aparelhinho que faz uma bombinha. Eu andava com aquilo e um remedinho que era para tontura. E o Senhor me curou. A partir daquele momento eu parei de usar remédio. Hoje eu não sou dependente de remédio nenhum, para honra e glória do Senhor. E aí a gente vai entrar para a parte agora de filho, né? E na minha construção familiar, uma das coisas que eu mais clamava a Deus. Por quê? Como você falou, né? Isso vem para nossa vida adulta, né? Então, para mim, já era assim, vão me rejeitar porque eu sou muito magra. Naquele tempo, eu já nem era doente, era porque era o meu biotipo ali, né? E aí, eu clamava muito ao Senhor para guardar as minhas filhas, né? De qualquer que fosse a doença, para elas não passarem pelaquilo que eu passei, né? O gasto, a rejeição de familiares, de vizinhos, né? Na escola. E para honra e glória do Senhor, hoje minhas filhas nunca me apresentaram nenhum tipo de problema de saúde nesse sentido, né? Onde elas pudessem ser maltratadas e rejeitadas como um dia eu fui. Aí fui curada para honra e glória do Senhor. E se me trouxe algum dano psicologicamente, foi até os 17, 18 anos, porque hoje eu já não me vejo. Hoje a gente conta para glorificar e testemunhar o que Deus ele pode fazer através de uma doença na tua vida, né? Porque antes tu tinha era declarado morte para ti. E hoje
Não, hoje as pessoas veem o brilho, a essência de Deus, a saúde que ele tem depositado em nós, né? Então, no caso, depositado em mim. Então, isso tudo foi para glorificar o Senhor. E testifico que Deus, ele ouviu a minha oração quando eu clamei a Deus, pedindo que ele pudesse ter misericórdia das minhas filhas não pudessem herdar nada daquela coisa tão ruim que foi os meus problemas de saúde. A gente já tem algumas décadas, vamos fazer umas 3 décadas aí. Aí entra também, novamente, as mulheres, a gente sabe, gente, a gente passa por diversos desafios, né? São diversas dificuldades que Deus nos confia. Ah, Josi, mas eu tenho que aceitar as dificuldades? Sim, minha irmã, porque se Deus está te dando essa oportunidade para passar, nada mais é de você cantar o hino da vitória brevemente. Não tem uma luta que você vai passar que não já está vencida em nome de Jesus Cristo. Então, quando Deus... Mas, Josi, sempre foi assim? Claro que não. Eu já tive meus pega para capar com Deus, né? Teve uma vez que eu fiquei... me divorciei de Deus por 1 ano. De uma situação que eu achava que tinha que ser daquele jeito e não foi. E graças a Deus, porque não foi. Eu preciso compartilhar isso, né? Eu acho que em lugar nenhum, não sei se quem tá aqui já escutou isso. Acho que já. Eu queria ser freira. Queria ser freira. Eu sempre fui muito religiosa, Kelly. Eu sempre vivia na igreja. E no interior eu era católica. E praticante, porque hoje tem gente que não tem denominação de que é católica e é praticante, né? Mas eu era praticante. Daquela que levava a santinha, né? Não tinha aquela procissão que levava de casa em casa. Eu participava disso, me chamavam de mini beata. A beatinha, porque eu estava em tudo ali. Ah, foi a mãe que estimulou. Eles viviam isso, mas não tão intensificado como eu estava me tornando. Aí eu era aquela que participava da primeira comunhão, né? Fazia aqueles negócios tudo. Eu vivia na igreja, fazia parte dali do coral da igreja. Tudo, qualquer dança, apresentação, eu estava lá. E eu lembro que eu caminhava sozinha para a igreja, né? No interior, a igreja fica lá naquele centro da cidade, né? Na beira do rio. E enquanto os meus pais, eles estavam ali de ressaca, embriagados, porque a minha família era muito festeira. Acho que até hoje. Muito festeiro, então meu pai e mamãe bebiam muito. E aí eles acordavam no domingo, e estavam ali até meio-dia. E eu caminhava para a igreja, para a missa. E ali eu via as freiras passar, eu achava rico aquilo, elas serem noiva de Cristo. E eu queria ser freira. Depois, eu conheci meu primeiro namoradinho, e ele também praticante do catolicismo. Aí eu já não quis mais ser freira, mas eu queria ter aquele casamento. Aí começa o negócio de casamento, tá? Queria casar, de véu e grinalda, comecei a sonhar dessa forma. E, de repente, eu fui levada para uma situação totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado, né? Eu conheci o meu esposo, éramos muito jovens, e acabou que aquilo que eu tinha planejado foi tudo construído diferente, né? Não foi um conto de fada, foi mais uma história de terror. E aí, foi uma história. Tem casamentos que é assim, tá? Mas Deus, ele tem o poder, a autoridade de ressignificar, transformar maldição em bênção. E foi justamente o que ele fez no meu relacionamento com meu esposo. E aí, quando não acontece aquilo que eu pensava que ia acontecer, porque desde pequena na igreja, temendo a Deus, sabendo ali alguns versículos muito fortes, honra teu pai e tua mãe, Deus sobre todas as coisas. E aí, quando eu vi que não estava do jeito que eu queria, ou que eu pensava que poderia estar, eu me decepciono com Deus. E muitas das vezes, tem muitos... A gente está falando com a nossa audiência que a maioria é mulher, né? Muitas das vezes a gente quer porque quer desse jeito, sabe? E só que o nosso Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. Antes da gente viver, ele já escreveu algo ao nosso respeito. Vai ter vezes que vai ser de uma maneira dolorida, vai ser vezes que vai ser de uma maneira que você não gostaria de ter passado, mas lá na frente, Kelly, vai fazer tão sentido que tu vai dizer, nossa, era assim mesmo que era para acontecer, porque ele sabe como precisa acontecer. E aí, gente, quando aconteceu aquilo que eu não queria, eu fiquei decepcionada com Deus e passei 1 ano dizendo que ele não existia. E eu olhava pro céu e brigava com ele. Não, tu nunca existiu. Quando eu era criança, aquela voz... E eu falava daquele momento, dos 8 anos de idade, aquela voz que falava... Aquela voz era de mãe d'água, era de visagem, não era de Deus, porque Deus nunca existiu. E aí acontece que engravidei.
E passava toda tarde um cara numa bicicleta cargueira, com um sonzinho atrás, chamando o povo pro meio-dia. E foi um ano que eu passei distante de Deus, e quando eu olhava pro céu, eu só criticava ele. Depois entra a questão da capela, tá? Porque a nossa capela na Chácara Codeste não pode ter teto. A gente precisava ver o azul do céu e as nuvens brancas. E aí, porque toda vez que eu virava para Deus, eu brigava com ele. Aí, sim, e aquele homem falando do culto do meio-dia, de quem estava precisando de uma ajuda e tudo mais. E eu virei para Deus e a minha filha, que era minha primogênita, a gente estava planejando tirar ela porque era muito nova, abortar ela. E foi um período muito assim conturbado, muito dolorido, muito ruim que eu passei, né? A minha filha, ela tinha data para ser tirada de dentro do meu ventre. A data para abortar ela já estava definida, dia 23 de julho. E aí eu me volto para Deus. Eu digo: se tu existe agora, tu não vai permitir que façam isso com a minha filha. Não vai permitir que isso aconteça com aquilo que tu confiaste dentro do meu ventre. E aí foi um dos encontros que eu tive com Deus. E eu fui para aquele culto do meio-dia. Foi a primeira igreja evangélica que eu fui. E lá eu não lembro da administração. Eu só lembro de algo que eu tinha certeza que ia agora cuidar de mim. E aí eu volto. E a minha mãe, que estava estruturando toda aquela data do aborto, estava para o interior nesse período. E quando ela volta, ela disse: minha filha, você não vai tirar o bebê. Porque eu vi, a minha mãe estava estudando nesse tempo, fazendo faculdade. E ela disse assim mesmo: eu vi como é que se aborta uma criança. Como é que eles cortam pedacinho por pedacinho. E eu não vou deixar fazer isso contigo. E aí pronto. Eu digo: então tu existe, Senhor. E eu sei que a minha filha é uma semente tua, porque foi nesse momento que eu me reconciliei com Deus e voltei a ter amizade, a me relacionar com ele, a depender novamente dele. E eu digo que a minha filha, que é a Calheri, ela é um instrumento muito grande de Deus, porque ela me fez olhar novamente para o Senhor e me tornar novamente sensível a Ele, entendeu? Eu tenho um versículo que, de uma forma ou de outra, acaba sendo um louvor que é do diante do trono, né? Que dizia... Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como aqueles aqueles montes de Jerusalém. Assim é o Senhor, em volta do seu povo. Então, de tudo que eu passei, eu sempre me lembrava desse versículo. Porque se eu confiasse no Senhor, eu ia conseguir enfrentar, eu ia conseguir passar. E breve aquilo ia terminar e eu ia glorificar o Senhor, porque em tudo na nossa vida, a própria palavra de Deus fala que em tudo, né? Tudo é para glorificar Ele, tudo é com Ele, é por Ele, é para Ele. Então, quem entende isso, Kelly? Eu sempre digo, hoje quem me conhece sabe? A dificuldade está vindo. Eu posso me estressar, ficar nervosa, ansiosa, mas eu sou aquela que, se tivesse uma luva de boxe, eu colocava e já esperava o problema vir, porque eu sei que eu vou vencer. A gente tem que ter certeza que vai vencer, porque essa é uma garantia que Deus nos dá, se a gente confiar nele, né? E por isso entra depois a Kodesh, porque Kodesh é Kodesh hoje, tá? Que história linda, assim, a tua. E tu já começou a entrar na Kodesh. Então, bora entrar na Kodesh. Né? Você já falou várias vezes. Eu não conhecia a Kodesh, eu conheci a Kodesh através do Instagram, porque eu vi a capela, né? E nós casamos na capela. E eu queria contar uma coisa, que há 3 anos atrás, a capela tem quantos anos, você? Ela fez 1 ano em maio. Fez 1 ano e maio. Eu casei em dezembro, né? Ela inaugurou em maio, eu casei em dezembro. Há 3 anos atrás, uma moça sonhou comigo, me mandou no WhatsApp, eu tenho conversa até hoje. E ela disse assim: amiga, eu tive um sonho contigo e tu estavas num lugar lindo, todo cheio de... Tu estavas muito feliz, ela falou, tu estavas muito feliz e estavas com um homem que era o teu marido e a tua família. Tu estavas muito feliz. E esse lugar era como se fosse uma casa toda de vidro, com umas cortinas brancas, com um lago na frente. E, gente, quem conhece a Codeste sabe que a capela é exatamente assim. Mas eu não tinha noção, não conhecia a capela. E eu dizia assim: isso vai ser a minha casa, com certeza. Eu vou casar e a minha casa vai ser assim.
Quando eu entrei no dia do meu casamento, nós fomos visitar a Codeste. E o Thiago chorou desde a hora que a gente entrou, a gente não quis visitar outro lugar, mas eu não lembrei do sonho. Mas no dia do meu casamento, que eu fui entrar naquela hora que me levaste para ver como estava a decoração, eu lembrei do sonho. E por isso que eu me ajoelhei e chorei tanto. Mas para te ver, eu quero saber a história da Codeste, porque o Senhor a minha amiga já tinha visto esse sonho 3 anos antes dele se realizar. Mas para te ver como Deus já tinha um plano para esse lugar, né? Como a gente vê que os planos de Deus, ele dá uma visão e depois ele se concretiza. Então me conta, Josi, como é que nasceu lá a Codeste? Tu já sabe que Codeste já é alguma coisa de Deus, né? Eu já queria saber esse nome. Por que que tu deu esse nome? Qual foi a inspiração? É, tudo começa porque eu comecei a trabalhar com decoração. Com 3 filhos, minha irmã, tu acaba tendo que comprar material e fazer 3 aniversários anualmente, né? E aí, muito material em casa, eu comecei a aderir a pacotes e vender para os vizinhos lá da redondeza, né? E aí, o meu marido começou a se incomodar com aquilo, porque final de semana que era para eu passear com as minhas filhas, eu estava decorando. E aí, ele, como ele é muito empreendedor, o Martins sempre foi muito empreendedor, viu oportunidade em tudo, o homem é muito assim, né? E ele disse assim mesmo: olha, eu vou construir um salão para te trabalhar aqui perto das meninas. E aí entra mais um testemunho dos grandes, assim, que o Senhor realizou na nossa vida, mostrando que Ele é Deus e nunca vai ser do nosso jeito, sempre vai ser do jeito dele. E aí, tá bom, me alegrei com aquilo. Ele disse, mas só que seria interessante eu comprar a casa que fica do lado da nossa. Era 8 por 20. 8 por 20, bora guardar esse número, 8 por 20. Aí, eu me preparo em oração, porque a vizinha que morava do lado da nossa casa, a casa dela era uma unidade sanitária. Aquele quadrado com banheiro dentro não tinha muro, a não ser o que dividia a minha casa da dela. E eu disse assim, muito fácil, ela vai vender essa casa pra gente. Podia ser, né? Só que eu já tava me transformando naquela mulher de oração, aquela dependência totalmente no Senhor. E eu corro ali para avisar aquelas minhas irmãs, minhas pastoras, né? Pastora, eu tô querendo comprar a casa da irmã, me ajuda em oração, bora fazer um jejum. Eu ia com o pastor, unge os meus pés aqui, que eu vou dar essa madrugada lá na frente da casa da irmã, tomar posse da minha terra prometida. E em risco da irmã, da vizinha acordar e dizer que eu tava fazendo macumba na frente da casa dela. Porque era isso que eu fazia. Eu saía da igreja, o pastor ungia os meus pés, Senhor, onde ela botar a planta dos pés, vai ter como herança, né? Usando a palavra ali, tudinho. E aí eu me preparo um mês em preparação, botei as pastoras, 2 pastoras amigas minhas para orar junto comigo. E uma delas tem uma confirmação do Senhor. Olha, ela vai vender, minha filha, porque Deus diz que tu assina um documento. Eu digo, pronto, ela vai me vender, então tudo certo. Quando eu sento com a mulher, ela acaba de chegar do serviço, eu vou com ela lá. Era o último jejum, entreguei tudinho, aí sentei com a vizinha lá de tarde. Vizinha, queria comprar essa casa. Olha a arrogância da mulher. Ela disse, não, minha filha, eu não quero vender minha casa. Eu digo, não, vizinha. Aí eu pensei logo, né? Se eu não conseguir entrar por aqui, eu vou entrar por aqui. Aí olha que. Não, minha filha, eu não quero sair daqui, não gosto muito desse pedaço e tudo mais. Eu digo, então tá, vizinha. O dinheiro que eu tinha, Kelly, era 17 mil reais. E dava para eu comprar uma casa que tinha bem no canto, que estava pré-pronta, pré-acabada. Já tinha alguns cômodos, diferente da mulher, que só era um quadrado e o banheiro dentro. Já tinha. Era de esquina, então já era algo bem mais valorizado que o dela, que ficava entre uma casa e outra, a casa dela. E tinha laje. Aquela mulher não entendeu o que eu estava falando para ela. Ela disse, minha filha, mas eu não quero sair daqui. E aí eu virei assim, sabe? Assim ela escutar e disse, meu Deus, que mulher burra. Ela vai sair de uma unidade sanitária e vai para uma casa cheia de compartimento e na esquina. Aí eu virei, fiquei tão chateada, tão decepcionada e disse assim para ela, disse, olha, vizinha, ou Deus tira do meu coração, Deus coloca no seu. Fui embora reclamar com Deus lá para dentro. Poxa, passei um mês, convenhamos, né? Um mês em jejum e oração. Botei um monte de pastora para orar junto comigo. Deus testifica na vida da pastora que eu ia assinar o documento. Aí me revoltei na hora, né? Tudo. Depois digo, não, o Senhor tá bem preparando, vai ser mais barato, né? Ele tá inventando alguma coisa. E fato que ele tava inventando alguma coisa. E aí a gente saiu pra almoçar em Coraci. E de repente a gente viu uma placa bem grande, vende-se, num terreno lá. Agora me diz, até hoje eu não entendo como meu marido parou para perguntar o valor daquele terreno. O intuito era comprar algo bem perto de casa para justamente eu não ficar longe das minhas filhas.
Só que lá no terreno tava, a gente parou e falou com o caseiro lá, 600 mil reais. 600 mil reais. Aí lembra do 17 mil que era que a mulher tinha? Tava longe de 600 mil, né? Mas o Jeová Jireh, aquele que a gente conhece, que tudo pode, que abre as portas dos céus, as portas aqui na terra, poderia fazer alguma coisa. Aí, só que eu achei assim muito distante, né? Aí a gente vai mais adiante, entra numa rua, e nessa rua tá escrito lá, vende-se 50 mil reais. 50 mil para 17, gente, 30 e pouco, né? Digo, não, tá mais perto pra Jeová Jireh fazer alguma coisa, né? Tá bom. Só que o lugar era um mato que cobria as pessoas, tinha mais de 2 metros de mato. E uma casa, a minha sogra até denominou lá o espaço como... Eu esqueci o nome que ela falava, eu não gostava daquilo que ela falava. Esqueci o nome, pois pode vir. Aí... E aí a gente vai orar. Primeira vez que eu entro em propósito de jejum e oração com meu esposo. Porque da casa lá, eu fui, orei sozinha, chamei as pastoras, pedi ajuda do pastor. Ele queria comprar. Aí eu digo, não, agora bora fazer valendo, né? E Deus vai direcionando como é que tem que ser, né? Nós oramos por 7 dias. Se era da vontade do Senhor, a gente comprar aquele lugar. Lembra que era 17 que eu tinha? E lá estava escrito 50? Pois é. O terreno foi 10 mil reais. Não acredito. A compra do terreno da Codeste custou pra gente 10 mil reais. 7 mil, como número da perfeição, eu tinha aquele número, aqueles 7. Tinha que ficar sozinha ali pra gente poder entender que o Senhor estava naquele negócio. E aí, quando Deus nos liberou para comprar, ele disse exatamente como era para fazer. Aí Deus me deu um sonho. Deu sonho pra pastora, deu sonho pra outra pastora e me deu outro sonho. E o sonho, Kelly, mostrava os meus pés. Lembra da novela que tu vê detalhadamente só aquela situação? Então eu vi os meus pés num caminho, com areia, um matinho do lado, igual do interior. E eu chegava debaixo de uma árvore onde tinha meus irmãos, tudo vestido de dourado, com uma arquibancada, cantando o hino Minha Casa de Bênção. Que é a casa, é a música que hoje eu digo que é o hino da Codeste, né? E aquela mesa toda farta com muitas frutas, vários pastores, vários irmãos chorando e tudo mais. Só que quando eu tive o sonho, antes da compra, antes de aparecer o terreno da Codeste, eu pensava que tinha sido para alguma irmã, né? E quando eu tive esse sonho, Kelly, eu pregava pelo culto da manhã na igreja. Quando eu acordei, eu não senti o chão. Eu passei umas 24 horas sem sentir o chão direito, assim, sabe? Aquela sensação de pisar, me parecia que tava assim, era diferente. E eu fui pregar na igreja nesse dia e eu falei, pastor, é estranho esse sonho é muito forte. E eu só lembrando daqueles irmãos cantando vestido ali com dourado e tudo mais. E passou algum tempo, foi que a gente conheceu o terreno. Só lembra quando acontece, né? Deus, é aquilo, do teu sonho, né? Do sonho da tua amiga. A gente só vai lembrar quando o Senhor nos permite lembrar. Compramos a Codeste. Primeira vez que meu marido faz jejum comigo. O Senhor testifica a compra, nos libera a comprar. Foi 10 mil reais, algo... Todo mundo chamava o nome do lugar de Sítio da Tia Josi. E eu disse para Deus, Senhor, esse negócio não é legal. Sítio da Tia Josi, bora fazer a compra lá no Sítio da Tia Josi, bora casar lá no Sítio da Tia Josi. Eu não gosto de ficar em evidência, eu sou muito assim, eu sou muito na minha também. Hoje eu falo, eu sou uma tagarela porque o Senhor me incentivou a ser assim, mas eu era daquela que orava na mão dos irmãos, assim, ninguém escutava, agarrado na mão dos irmãos. E aí, eu juntava o nome das meninas, pegava versículo da Bíblia e nada de aparecer o nome. E eu fazia curso de teologia nesse período. E de várias titularidades que o nosso Deus tem, eu encontrei o nome Kodesh, que a gente fala errado. Eu não consigo lembrar como é a pronúncia, porque é um nome hebraico, né? Eu não consigo, eu tenho que treinar para falar da forma correta que a gente fala lá, que eles falam lá, né? Mas todo mundo fala como Kodesh. E aí, na vez que eu descobri numa das aulas lá da teologia, eu peguei aquele nome, achei tão rico e adesivei no meu carro, porque era Jesus antes, e Jesus todo mundo sabe quem é. Eu digo, não, eu vou botar Kodesh, porque todo mundo vai me perguntar, é uma forma de eu evangelizar. E Kodesh significava no tempo quando eu estudei, Deus é grande em abençoar os seus. Hoje, se você pesquisar na rede social, vai estar lá consagrado, separado para Deus. E quando eu vi aquele nome, lembra
Eu mandei vocês anotarem aí 8 por 20. Pois é. Deus confiou pra gente, pra mim, pra minha família, 45 por 200. E até a minha piscina da Kodesh é maior do que o que eu tinha condição, do que eu sonhei para comprar, do que eu tinha pedido para Deus. Então, uma das coisas que eu falo para você, mulher, essa, não tenha medo de pedir para ele, porque às vezes vai ter coisa que você vai pedir e não vai ser motivo de oração. Mas o Senhor, ele é tão pai, que uma das coisas que ele gosta de fazer é de nos surpreender. Ele ama nos surpreender. Você vai pedir uma coisa desse tamanho e ele vai querer te confiar coisas imensas. Mas você precisa ser sensível a ele, obediente a ele, aceitar os projetos, os propósitos dele na vida, na tua vida e na tua família, nos teus negócios também. E aí, todo mundo viu meu carro e me perguntava. Nesse tempo que o adesivo estava lá no carro, o Kodesh estava no meu carro, e eu procurando o nome do lugar. E eu tô de manhã cedo lá embaixo das árvores, que lá também tem mistério do Senhor. Quem quiser ir lá na Kodesh, se você for dessa mesmo espiritual, na frente da nossa capela tem 2 árvores, onde o Senhor tem prazer em parar o povo ali para derramar dele lá. Foi ali que Deus me deu o sonho. É ali que normalmente Deus faz eu parar quando eu tô em visita com os clientes, a gente para e começa a falar e chorar dele. Já teve uma vez lá que uma cerimonialista, mulher de Deus também, ficamos lá acho que umas 4 horas em pé falando de Deus. Quando eu me toquei, eu digo, eu sei porque a gente tá até agora aqui, debaixo da árvore. Enfim. E eu tô sentada debaixo da árvore, ali sozinha com Deus, eu amava ir para ali, eu amo, na realidade, tirar momentos de madrugada para descer e andar ali na Kodesh, né? E ali eu tava sentada quando Deus disse, eu falando com Deus, brigando com Deus, Senhor, cadê o nome? Eu não quero, Tite da Jajose. E aí Deus, eu já te dei. É porque a gente fala muito, minha irmã. A gente fala tanto que a gente não consegue calar um pouco, parar, limpar a mente e deixar Deus falar. Mas ele já tinha falado com o nome, já tinha dado o nome. Mas eu não tinha prestado atenção, que a mulher fala que só... E aí, eu já te dei. E eu digo, mas como? Como? Eu não tô conseguindo ver. E aí, quando meus olhos foi certinho pro carro, Kodesh. Verdade, Senhor, era 8 por 20 e tu confiaste 45 por 200. E aí nasceu a fundação da Kodesh, né? O nome Kodesh e tudo o que vem mais depois disso realmente são grandes testemunhos, porque nós não tínhamos condições de ter a Kodesh. Eu lembro que nas primeiras construções lá, lembra que sobrou 7 mil? Aquilo ali não foi nem cosquinha para mexer naquele lugar, né? Muito sujo, muita deteriorização ali, tivemos que montar muita coisa. E apareciam os irmãos dizendo, não, irmã, compra as plantas que a gente arruma aqui o jardim. Os irmãos da igreja tudo vindo pra gente tirar material, botar para outro lugar, limpar. Eu tenho muita coisa ali. E aí, bomba de piscina que até hoje a gente tem foi doado pra gente. A última lajota da Kodesh, que já é nova loja, a porcelanato. Agora é porcelanato, antigamente era loja. Nós compramos com a ajuda de um colega nosso que foi direto da fábrica. Então eu fui vendo, porque uma das coisas que quando eu vi aquele lugar tão grande, eu questionei com Deus. Eu digo, Senhor, como é que a gente vai mexer aqui, que isso é muito grande, né? E é bom a gente não ter condições de fazer aquilo. Porque ele precisa dizer que ele é dele. Porque se eu tivesse condição, não seria dele, seria meu. Então Deus não ia me dar algo que eu tinha condição de ter, né, de construir. Ele tinha que dar algo que eu não ia ter condição para ele dizer, olha, eu estou aqui do começo ao fim. E eu sei o que Deus começou naquele lugar e ainda não terminou. Ainda tem muita coisa ali que ele mostra em sonho, revela através de vasos deles, né? E eu sei que ele ainda não terminou, tem muita coisa para acontecer na Kodesh. A Kodesh, ela precisa se expandir para a direita, para a esquerda e para trás. Foi isso que Deus já nos mostrou, né? E aí, hoje a Kodesh é o que é, mas tem uma curiosidade, Kelly, na Kodesh. Muitos casamentos ricos, o seu foi um dos mais lindos que a gente teve lá. A gente conversa sempre, assim, pela tonalidade que você escolheu, que você reluz esse amarelo, a luz, né? O carinho que vocês têm um pelo outro, a cumplicidade. Eu vi também o Thiago chorar ali na frente da capela. Então eu sei o quanto vocês são sensíveis a Deus. E vários outros casamentos que houve ali que a gente sente a presença do Senhor, né?
E muitas das pessoas que vão lá nos visitar, que são espirituais, dizem que a presença do Senhor ali é real. Não é só eu que digo isso, né? Muitos clientes sentem isso lá. Só que muitos casamentos lindos aconteceram na Kodesh. Mas o meu não foi lindo assim, não aconteceu na Kodesh. Aí lembra que eu queria ser freira, Deus não quis que eu fosse freira? Aí eu tenho um sonho, vestida de noiva, andando do lado de uma cerquinha. O chãozinho assim de areia, e eu entro num quintal vestida de noiva. Aí era o meu casamento. E aí eu acordo e digo, sacanagem, eu não acredito que eu vou casar assim. E aí eu era líder da rede de casal. E eu mais o meu esposo ainda não tínhamos feito um momento assim, né? E os irmãos começaram a preparar nosso casamento. Eu já trabalhava com decoração. E aí os irmãos pegam meu material todo de decoração, me pedem emprestado. Irmão, a gente vai ajeitar lá na igreja, não sei mais o quê. Como é que a gente faz? Aí eu instruí ele estudinho, né? E aí, nesse dia a gente estava casando num civil. E eu não fiz festa nenhuma, porque era uma coisa muito rápida que a gente tinha que resolver, como líder de casal a gente que dá exemplo, né? E aí, os irmãos, não, irmão, eu sei que a senhora está ocupada, mas eu acho que a senhora, como líder, tinha que vir aqui dar uma palavra para esse casal, né? Que tá comemorando essa boda de casamento, não sei o que. Eles enrolaram lá. E eu sou muito boba para cair nessas coisas, né? Aí eu tô saindo de casa. E a irmã diz assim, irmão, a gente vai precisar passar lá em casa. E quando eu chego na casa da irmã, eu vestido de noiva lá, né? Eu digo, mas pra que esse vestido? É pra senhora, irmã. Eu passo mal. Que a mulher toda estranha aqui, né? Passei mal, me correram, deram água com açúcar. Aí o irmão pegou meu carro, me levou. Eu jurava que era pra igreja. Quando eu entro numa rua onde tinha a cerquinha de madeira. Era o teu casamento. Era o meu casamento. E fiquei assim, ó, não acredito. As fotos vão ser no quintal. Quando eu olho para a carinha dos irmãos, do lado direito, do lado esquerdo, todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Eu, naquele momento, antes de entrar como é o nome, no corredor da noiva, eu tô lá bem no portão do quintal do irmão. E eu olho todo mundo chorando. Para onde eu olho, eles chorando. Deus fez assim, falou no meu coração, né? Não é sobre ti. É sobre eles que estão felizes por você. Aí Deus fez eu entender que vai ter momento na nossa vida que a gente vai fazer, mas não é para nós, é para os outros. E aí eu entrei, curti o casamento, tinha bolo, o vestido tava estranho, cabelo horrível. É muito bom, assim, sabe? Hoje eu tenho uma humildade muito grande, assim, de reconhecer que tudo que Deus planejar para minha vida é melhor. Então entenda, minha irmã, tudo que Deus planejar para tua vida é o melhor. Então, eu não vou mais questionar com meu Deus, sabe? Eu não quero passar por coisas doloridas, mas se for necessário passar, minha irmã, passa cantando, louvando ao Senhor, porque é melhor a gente confiar do que a gente espraguejar ou desconfiar do que Ele é capaz de fazer na nossa vida, né? E aí, eu casei assim, não casei na Kodesh como vocês, casaram todas bonitas, em capela de vidro e tudo, não, eu casei num quintal. E aí, eu tô na expectativa de fazer meu nome que fala, com meu esposo, renovação de votos na Kodesh, quando o Senhor me permitir. Eu digo que quando eu entrei a primeira vez numa célula, eu recebi tanto amor. E quando Deus me tocou para ter uma célula, é o que a gente quer dar para as pessoas, né? Porque a gente estava assim, a gente chega tão machucado, a gente não conhece, e você ser recebido por alguém que cuida de você, que te ama, que ensina, é muito bom. E foi ali o que fizeram contigo, né? As pessoas que sonharam o meu sonho. Sonharam o teu sonho, planejaram tudo aquele momento que o Senhor já tinha te dado um sonho. E hoje eu faço isso. Ele mostra, né, o que ele quer, como se desse, tipo assim, toma essa esperancinha aqui, eu vou fazer isso aqui lá na frente, depois que a gente entende, depois que a gente lembra. E hoje eu vejo isso como você usando o que Deus fez para você, para muitos casamentos. Mas como foi esse teu início? Conta pra gente. Foi difícil? Te ajudaram? Como foi assim, o primeiro casamento? Fala um pouquinho assim pra gente. Assim, você falando sobre dom, né? O talento da decoração eu descobri que eu tinha dentro da igreja, porque eu decorava a igreja, né? Todo domingo tinha que arrumar a igreja.
pro culto. E aí eu tô pendurada numa escada, pregando lá a cortina, e uma irmãzinha, minha vizinha, a irmã Zózima, ela segurando a escada, ela virou pra mim, ela disse, minha filha, um dia tu vai ganhar muito dinheiro com isso. Profetizou. Profetizando, né? Eu digo, mas como, irmã Zózima? E tu lembra que eu comecei a decorar, fazendo festas infantis das minhas filhas? Sim. Pois é. Olha como as coisas do Senhor, tudo interliga, né? Interliga a tua infância, com a tua vida adulta, com o teu lado pro... Tudo tá interligado. Se você for muito inteligente, você vai perceber isso, espiritualmente falando. E aí, depois, acaba esse período de festa infantil e eu passo totalmente para a área de casamento. E era exatamente o que eu fazia na igreja. Fazia os arranjos pro altar, colocava os tecidos na parede, cortinava, né? E quando ela soltou aquilo, a gente não imagina que aquilo vai acontecer na nossa vida, né? Mas o Senhor, ele sempre vai dar vestígio do que vai acontecer 3 anos atrás. Alguém falou a respeito do seu casamento, onde seria. E isso testifica até mesmo a própria capela. Que quando Deus, ele fala pra gente que precisava de um lugar na chácara, na Codeste, e a gente faz algo bem simplesinho. Eu sei que aquilo agradou o Senhor, porque ali também eu vivi experiência com Deus. E Deus quer algo que é justamente para ser exaltado, ele ser exaltado, o nome dele ser exaltado. Aí ele cria aquilo lá, que é a coisa mais rica do mundo. Eu já passei experiência sozinha dentro daquela capela ali, sentindo a presença, sentindo ali o abraço do Senhor. E aí tu percebe que realmente, né, uma coisa lá atrás faz sentido com a coisa daqui da frente e que vai interligar a coisa ainda do futuro que vai acontecer na nossa vida. Porque a obra do Senhor começa, se estende muito, e outra, não é só para os teus, passa por várias outras famílias, porque é isso que a Codeste é hoje, né? Uma ramificação para tocar na vida dos meus clientes, dos meus colaboradores, dos meus parceiros, de todos aqueles que entram na Codeste. Infelizmente, nem todo mundo vai sentir, né, Kelly? Que nem todo mundo tem a sensibilidade e a dependência, principalmente a dependência que nós temos. Mas a Codeste está ali para falar de amor, para falar de Deus, para falar que o Senhor, ele é grande, né? Que ele deve e é honrado naquele lugar. Tanto que uma das coisas que eu prezo muito e falo para minha equipe ali, que não entra outro Deus ali naquele lugar, né? Eu já tive várias propostas, dinheiros altos. Eu digo, eu não preciso desse tipo de dinheiro. Eu preciso daquilo que Deus ele for mandar para cá, aquilo que vem de Deus, né? Igual como tem muitos clientes que a gente percebe que é diferente. Eu peço ao Senhor, se puder, leve essas pessoas para outro lugar. E como eu, às vezes também eu falo para ele, olha, orem para ver se é aqui mesmo que Deus quer que vocês casem. Porque em tudo na nossa vida, Deus nos dá direcionamento, né? Não é porque a Codeste está em alta, porque hoje a Codeste é uma moda, basicamente assim, né? Que é bonito, né? E tudo mais. Mas eu não quero que a Codeste seja só uma estrutura. Eu quero que a Codeste seja uma essência, que a pessoa encontre, não, lá eles têm valores, né? Eles têm princípios, eles não estão trabalhando somente para questão financeira, eles estão trabalhando porque eles gostam de servir, eles entenderam a missão que Deus, o propósito que Deus confiou para eles, entendeu? Então, nas minhas costas tem um peso muito alto. Eu estou lidando com famílias, com sonhos, né? E todos os finais de semana uma nova história começa na Codeste, né? A tua história, né? Teu casamento começou lá na Codeste. Então, são muitos os casais que nos trazem esse peso da responsabilidade, sabe? Então, o ano passado foi um dos anos que mais teve casamento. Esse ano, acho que não chegou a dobrar, mas está quase beirando isso. Tem casamento todo final de semana, né? Temos casamento até para 2028 já. Então, assim, mas eu não quero que aquele espaço seja só um negócio. Eu quero que aquele espaço seja um lugar onde as pessoas sejam restauradas. E olha, eu já vivi muita coisa. Já fui líder de casais, falei, né? Líder de jovem, líder de adolescente. Já trabalhei muito na igreja, né? E aí a gente fazia vigílias, que era a coisa mais rica do mundo. Jovens se rendendo ao Senhor. As vigílias que eu fazia com a minha irmã, já vivi muita coisa ali na Codeste. Muita coisa ali na Codeste. E Deus tem me cobrado viver mais, fazer mais coisas ainda nele. Que hoje a gente só tá mais trabalhando, realizando sonhos de casamento, de aniversário, né? Esquecendo. E hoje tem uma capela e o Senhor já me pegou nisso. Sim, tá tudo pronto. O que é que tá faltando? Para falar mais de mim nesse local. Então a capela tá servindo como cerimônia de casamentos. Mas ali a capela é pra gente estar convidando pessoas. Lembra da música que o Senhor
me deu um sonho. Casa de bênção, nela estarão reunidos adoradores, que só adoram a Deus verdadeiro e fiel. Então, Deus, ele tem me cobrado isso. Eu fiz uma capela para vocês me adorarem. O que tinha para trabalhar, a gente precisa trabalhar porque a gente precisa de financeiro, né? Deus, ele não dá instrumento também de trabalho. A Codeste tem, graças a Deus, suprido muito também. É por isso que a gente tem investido, né? E tem contratado mais mão de obra para lá, dando oportunidade também para jovens que estão começam a trabalhar lá na Codeste, né? E Deus, lá atrás, uma vez, ele me chamou a atenção. Eu só alugava o meu espaço, Kelly. Ai, vocês... Tem gente que reclama, vocês querem tudo, é buffet, decoração... Mas Deus confiou em mim aquele lugar. Então, quando um decorador chega lá, tacando prego na parede, pintando a minha lajota, que não foi dado no comércio, né? Na loja, lá foi comprado, quebrando uma planta minha, né? Então, eu me sinto assim... decepcionando ao Senhor. A mesma coisa é o buffet. Hoje a gente tem cerimonial também. Aquilo que deu pra gente agregar de serviço dentro da Codeste, a gente agregou. Não porque a gente quer tirar, dificultar outros fornecedores entrar lá. Não, é por causa de um princípio que também a gente tem lá. E uma vez Deus me fez eu distanciar do evento e disse assim mesmo, aqui precisa frutificar. Porque tem coisa que Deus fala que a gente não compreende, né? Eu digo, mas como, Senhor? Como assim frutificar? E ele dizia, a Codeste é uma árvore frutífera. A Codeste é uma árvore frutífera. Eu não entendia. E aí Deus, ele me via ver uma árvore, né? É ramo para cá, é ramo para cá. Então, para a árvore ela dar frutos e muitos frutos, ela precisa engalhar bastante, né? Ter vários galhos. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Por isso que hoje eu tenho cerimonial, eu tenho buffet, tenho a decoração. Hoje a gente tem tanta gente trabalhando lá e isso eu louvo muito a Deus, sabe, Kelly? Isso é o obedecer. Porque a primeira vez que eu vi 19 pessoas trabalhando da minha equipe lá, fazendo um evento, eu digo, isso é frutificar. Porque a Codeste está podendo dar fruto na vida de outras famílias. E isso me constrange. E isso me constrange muito. Aí falando agora sobre o empreender. Eu não queria ser empresária, Kelly. Porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil a gente empreender, principalmente nós mulheres. E aí, o que acontece? Eu tinha um pavor de ter colaborador. Por quê? Treinar, né? É difícil lidar com pessoas. Precisa de um estudo, precisa... Como for te adquirindo isso? Porque o Senhor te deu um dom, a gente sabe. E o Senhor, ele vai capacitando. As coisas, quando ele vai capacitando. E é justamente o que ele fez. Ele já me botou no negócio, me capacitando lá dentro, né? Eu fui, na realidade, fazer administração. Fui para a faculdade. Só que quando eu cheguei, eu fazia primeiro curso de teologia, e depois disse, Senhor, eu queria fazer um curso. Aí, Josi, tudo tu pede pro Senhor? Tudo Sim, tudo eu pergunto para ele. Senhor, posso fazer isso? Senhor, o que o Senhor me direciona aqui? Aí, como é que tu faz, Josi? Eu entro numa campanha de oração, pergunto para Deus, Senhor, eu tô querendo fazer isso, eu vou orar essa semana toda, eu vou jejuar, vou me consagrar. Até o Senhor me dá uma resposta viável. Já teve situações que eu perguntei para Deus e passei 7 meses para ter resposta. E vai ter coisa que você vai pedir, minha querida, que vai demorar ano. Então, saiba esperar. Se você precisa do Senhor, saiba esperar a resposta dele. Às vezes até o silêncio é um modo... É resposta também. Porque é num silêncio... tá demorando muito, ele tá te preparando, minha irmã. Tá te preparando. E aí, eu cheguei na parte da faculdade e falei pro Senhor, eu tenho vontade de fazer isso. Sabe quando eu falei pra vocês que eu tô me adaptando, né? É a vontade dele que tem que prevalecer. Eu cheguei na frente da faculdade e disse, Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Minhas filhas tudo grande. Agora eu quero fazer uma faculdade. Eu quero fazer essa, Senhor, mas falta o meu conselho. E aí eu entrei na faculdade. Quando eu vejo administração. Aí eu virei, pra que administração, pai? Aí ficou aquilo na minha cabeça, não, mas eu vou fazer educação física. Eu amo esse negócio de se cuidar. Não, eu vou fazer educação física. Faz sentido, Senhor, é cuidar, a pessoa vive mais. Aí administração. E a administração na minha mente, a administração no meu coração. Digo, tá bom, fiz como é o nome? Matrícula lá pra fazer a prova, né? E fui pra casa. Digo, não, mas pode ser que dê certo de eu fazer a educação física. E no dia da prova, aí não sei como é a arrumação lá, fiz.
que era para fazer educação física, não passei na educação física, passei para administração. Aquela pontuação, né? Fez uma prova Fiz a mesmo. prova e o que dava para cobrir era administração. Eu digo, ah, tá. Então, administração. Você vai ter que ser administração. E aí, formei tudinho, a Codeste apareceu. E no período que eu queria formar, 4 anos, né? Sabe quantos anos Deus fez eu terminar essa faculdade? 8, caminhando para os 9 anos. Porque eu trabalhava, aí veio a pandemia. No período da pandemia, eu já estava concluindo. Não sei como a faculdade perdeu não sei o quê. E eu ia processar a faculdade, mas para mim, eu acho que crente não deve fazer isso. Tem que entender que algumas dificuldades é sim, para tardar certas situações para acontecer na sua vida. E eu chorava. Eu lembro bem, quando eu cheguei da faculdade, eles me falaram, eu passei mal na faculdade, tudo, mas eu quero meu diploma. Eu já terminei, tirei 10 na minha, meu nome, no TCC e tudo mais. Não, mas você tá devendo essa matéria aqui que apareceu do nada, não sei o que. Eu digo, mas como, gente? Aí eu fui pra casa e me joguei na cama. E a minha filha começa a cantar no teclado lá. Tão grande é meu Deus. Aí começou a cantar, eu digo, tá bom, Senhor, eu já entendi. Tu não quer que eu me informe agora nessa turma. E aí, no dia certo, fiz a última matéria que eles diziam que eu tava devendo lá. E no dia da minha formatura, que eu sonhei também, olha só, eu sonhei. A gente sonha muito, né, menina? Sonhei, fazia festa, preparei, fiz toda aquela pastinha no Pinterest para fazer o bolo, a festa, tudo. Minha filha tá grávida, o pequeno vai nascer no período da minha festa. Aí eu digo, bem, Senhor, nunca é como eu pretendo que seja, então eu não vou fazer festa, porque pode cair no dia que o menino pode nascer e tudo mais. Era uma criança muito esperada, porque o Senhor também anunciou ele 3 meses antes da gente descobrir que ela estava grávida. E aí o pequeno nasce no dia da minha formatura. Aí, enfim, então, aí, no dia que eu tô chorando, o Senhor, eu quero meu diploma. Ele disse, pra que tu quer um diploma se eu já te dei uma empresa? Eu digo, Senhor, tu dá ele só na cara. Senhor, faz isso, minha irmã. Não vai ser do jeito que a gente quer, Kelly, nunca vai ser. Então, eu formei administração, hoje faz todo sentido, né? Eu gosto muito de estudar. Hoje eu vou para São Paulo, faço meus cursos. Tem curso que não é a minha área, eu faço, que é para justamente incentivar e soar como exemplo para minha equipe. Tipo, já fiz curso de gastronomia, eu não suporto cozinhar. Mas a Codeste tem, e hoje na Codeste a gente tem 2 chefes, né? Um chefe e um sous-chefe. Essa nossa nova. Ela tem 30 anos de experiência, eu tenho o Júnior de 24 anos, que para mim também é uma honra, porque a Codeste também está dando essa oportunidade de pessoas crescerem, construírem também a sua marca, o seu nome dentro do nosso espaço. Eu sempre digo que não é só a Codeste, é a Codeste, o Marcos, é a Codeste, o Júnior, a Codeste, o Mota, que são pessoas que fazem parte da equipe, né? Não é só a Codeste não ia ser nada se não tivesse todas essas pessoas que têm nos confiado e vestido a camisa da Codeste, entendido a nossa essência, que tem o prazer também de servir, se emocionam com aquilo que a gente se emociona, porque o que a gente faz lá todos os finais de semana é se emocionar com famílias que celebram a vida, que celebram uma união, né? Empresas que celebram conquista, crescimento. Então a gente vive finais de semana de celebração. A conquista dos nossos clientes acaba sendo as nossas conquistas, né? Se eles crescem. E vou falar, né? Não deixa de ser um marco. Quando eu cheguei lá, eu reparei isso. E foi uma das nossas escolhas também. Foi contratar tudo com vocês. Porque quando eu cheguei, senti o lugar, quando a gente conversou, que eu vi o teu amor pelas coisas, cada detalhe, tu me mostrar o quarto, tu me mostrar os planos que tu tinhas ainda para fazer. E aí tu tinhas a decoração, tu tinhas o buffet. E eu via Deus em você, eu via Deus no seu trabalho, com excelência, você querer fazer tudo de melhor. Então eu disse, não, vamos confiar e vamos fazer lá. E eu reparei uma coisa, as tuas filhas trabalham contigo, né? Tua filha trabalha contigo, teu esposo, que eu vi lá. E como é essa relação de família? Porque eu vi, não, você quer a Dona Josi, olha a Cariele, mas ela é filha, ela chama Dona Josi. Eu fiquei meio assim, né? Fala como é esse trabalhar com os filhos, como foi que você começou, dá certo, não dá, como é que tu conseguia? Na realidade, a gente já teve uma empresa familiar onde elas também trabalharam, as 3, né? Que eu tenho 3 filhas, tá? Uma de 20, vai fazer 26, a outra 21, a outra tem 19. As bichinhas estão tudo velhinhas já. E aí elas começaram a trabalhar comigo. Elas fazem faculdade também, né? As 2 menores. E
Só que assim, né, é um pouco complicado, porque eu sou muito coração, né? Até com os colaboradores, às vezes, assim, eu me perco. E é por isso que eu fui bater terapia. Por quê? Eu amo gente, amo servir, amo dar oportunidade, que é a parte boa de ter uma empresa. Mas a parte ruim de ter uma empresa, além dos grandes e altos impostos que a gente tem que pagar, é o liderar pessoas. Porque eu gosto muito de dar autonomia. Autonomia. E uma das coisas que eu não gosto é de mandar. Eu gosto. E assim, na Codeste a gente já tem uma rotina, né? Final de semana tem evento. Então, basicamente, já se sabe o que vai acontecer durante a semana no processo dos eventos, né? E aí, o que que acontece? Só que é ruim treinar pessoas para ter responsabilidade. Não sei se você está me entendendo. Sim. Então, eu deixo. Meu marido até briga comigo, tu deixa muito à vontade, não cobra. Tanto, Kelly, pra te ver só, né? Deus, ele tem cobrado o crescimento da Kodesh e quando a gente não consegue fazer algo, a gente tem que buscar subterfúgios, a gente tem que buscar ferramentas. E o que que eu fiz? Desde o ano passado, contratei uma empresa de assessoria. Olha, me mostrem aqui o que é que eu estou fazendo de errado, mexam aonde precisar mexer. E eles chegaram, olha, precisa de gente para trabalhar aqui, essa pessoa tá bom da senhora demitir, não produz e tudo mais. E aí eu tenho que obedecer, né? E aí, de uma forma ou de outra, me ajudaram muito, que foi algo que fez a Codeste realmente expandir, acrescentar mais gente lá, outros profissionais, que era necessário, que antigamente só era eu e o meu esposo, para preparar o contrato, para levar, receber o dinheiro, fazer a visita, fazer a limpeza. Na Codeste, a gente já passou mais de 24 horas sem dormir, saindo do evento, montando outro evento. E com o meu sogro, que era o meu caseiro. E aí as coisas vão ficando pesadas, né? Tu vai tendo que contratar. E eu gosto disso, né? Como eu já falei antes, eu gosto de dar oportunidade. E aí, assim, o meu mal, e por que eu fui pra terapia? Porque eu não conseguia demitir. Até um massagista virou para mim, ele foi fazer uma massagem minha, ele agarrou aqui atrás e disse, nossa, por que esse peso tão grande de mãe? É porque tudo para mim, eu sou mãe, né? Eu tenho que resolver, enfim. Aí o meu marido diz, mas eu não sou pai. O meu marido é uma benção. E aí, acaba que eu sei que eu atrapalho o meu trabalho. Porque numa empresa, precisa-se de responsabilidades, e principalmente de pessoas que ajudam a produzir. Eu sei que de uma forma ou de outra, ou talvez o Senhor esteja nos preparando o povo que vai chegar, ou até mesmo eu, mas as minhas meninas, né? Para um momento de um grande crescimento. Que eu até digo, eu não me afobo com crescimento. Porque eu preciso estar bem com a minha equipe, para a gente poder crescer. Chegaram comigo e disseram assim, olha, você precisa dar uma olhada mais para o seu marketing. Eu digo, o quê? Mexer no meu marketing para ser mais conhecida, mais gente vindo aqui, eu não vou dar conta, eu não tenho público não tenho gente para trabalhar para isso. Então eu não posso botar meus pés pelas mãos. Se o povo que eu tenho na Codeste hoje é para atender aquilo que está acontecendo na Codeste, 2 eventos por semana, 3 eventos por semana, eu não quero evento todo dia porque eu não tenho povo para isso, né? Para o atendimento, para o acompanhamento, eu não posso. Eu tenho que ser muito responsável nessa hora, né? E aí, em relação a minhas filhas, lembra? Mãe, pois é, dessas 3 eu sou mãe de verdade. E como a gente não mora, a gente morou na Codeste, eu criei elas na Codeste, hoje nós não moramos mais, né? E aí, chegou um momento que eu precisei demitir elas. Demitir as 3 da minha outra empresa, né? Não, nenhuma tá produzindo. Só que vai cansando. Tu vai cansando e tu precisa deixar pessoas responsáveis para continuar o legado, que a gente vai tá ficando velho, não tô ficando nova, né? Mas meu marido. E aí a Kali, graças a Deus, ela é uma menina assim muito batalhadora, a minha filha mais velha, né? Gosta muito de dinheiro. Eu digo, porque quem gosta de trabalhar gosta de dinheiro, né? Então, uma menina muito esforçada, cai mesmo para dentro, ela é muito responsável em relação assim no fechamento, mas Deus ainda me cobra isso, que eu preciso fazer com que elas entendam a essência. A gente não trabalha somente pelo dinheiro, a gente trabalha por uma causa, por um propósito, por uma grande missão. Quer reestruturar a família, quer recomeçar a família lá dentro, quer começar novas famílias lá dentro. Então, uma das coisas que a Codeste ainda está faltando são... A grande parte da equipe já entende isso, porque eles já servem muito bem lá dentro, com uma grande excelência. Mas ainda está faltando eu deixar essa cultura, né? Para mostrar de fato o que é Codeste. E isso eu sei que é uma falha minha, mas não porque eu não tenho o conhecimento, a instrução devida. É só porque eu misturo ainda o meu emocional com como é o nome que fala? Com trabalho, né?
Às vezes eu não consigo separar uma coisa da outra, né? Porque se eu não cobro, não vão prestar conta comigo, né? Se eu não cobro, olha o que está acontecendo, cadê os relatórios, quero ver tudo. Aí entra, e é isso que Deus está fazendo, ele está trazendo pessoas experientes. Chego, essa minha nova cozinheira de 30 anos de experiência, pensa numa mulher, normalmente eu costumo dizer nojenta, mas é nojenta pro bom sentido. Uma mulher que arrasa, que ela chegou botando banca lá. Hoje até meu marido tem medo de entrar na cozinha. Ela quer saber o que entra, o que sai. Não, dona Josi, não é assim. Não, porque eu preciso saber. A senhora precisa saber o que é que está entrando, quanto está custando esse prato e tudo mais. Tipo, meu Deus, não era assim. A gente precisa de pessoas. Eu gosto de dar oportunidade para os novos, amo. Mas precisa de pessoas também experientes, para qualquer negócio que seja, né? E pessoas que tenham razão. Não emoção como eu. Então, na vez que eu passei mal, foi porque precisava demitir uma pessoa que estava confundindo a situação, e aí me deu o burnout. Né? Fui para terapia, me ajudou bastante, eu consegui afastar. Hoje eu já consigo demitir. Se me disse, olha, precisa demitir, infelizmente, eu tenho que pensar na Aquadesk como um todo, em qualquer empresa que eu tenho como um todo, porque se eu deixar uma pessoa ali bagunçando, ela vai influenciar outras também a bagunçar. Então, aí entra uma parte que a gente precisa amadurecer. A mulher, ela precisa amadurecer para tudo que envolve ela, principalmente por relacionamento, por casamento. Né? Porque eu falo muito com mulheres casadas, com muitas mulheres, e eu sempre falo, às vezes há uma grande dificuldade no nosso relacionamento devido à imaturidade da mulher. A mulher que fala muito, que não compreende, que quer sempre do jeito dela, e tem mulher muito chata, um marido bacana ali, trabalhador, tudo mais, e é uma mulher que não procura Deus para saber onde ela precisa mudar. Todas nós precisamos ir até Deus e perguntar, Senhor, aonde eu preciso melhorar como esposa, como empresária? Deus já me mostrou isso. Você precisa ser um pouco mais rígida. Você precisa entender a responsabilidade que você tem. Porque o meu medo de ter funcionário era esse, de não ter condição de pagar no começo do mês o salário do funcionário. E para honra e glória do Senhor nesses anos todos, com o colaborador, eu nunca deixei de pagar. Honra e glória. Posso deixar de pagar o imposto, que às vezes dá uma atrasadinha, mas colaborador não posso deixar de pagar. E eu louvo a Deus de ser porta de emprego. Porém, eu sei que eu preciso me colocar mais como chefe, né? Mas, enfim, Deus está me moldando, está me capacitando. E se a Codeste chegou até aqui, como eu até falo, né? É porque o Senhor tem confiado, né? Eu acho que vai ramificar ainda mais quando tu recebesse essa palavra. E tu tens que entender realmente que, às vezes, essas pessoas também são livramento. Às vezes a Sim. gente não quer insistir, quer treinar, mas às vezes até essas pessoas são livramento mesmo. O Senhor está tirando, né? E a gente precisa ter também essa visão. Sim. O que eu entendo é que, tu falaste agora, tu quer mostrar a responsabilidade, né, para eles, porque nem toda pessoa tem responsabilidade, porque às vezes ela não sabe a atribuição dela. Mas a gente precisa, olha, essa tua atribuição aqui, tu é responsável por isso, isso, isso. Deixar de fazer isso, vai acontecer isso. Então, é bom estar bem especificado a atribuição para a gente poder até cobrar, medir. E algumas pessoas não querem mesmo, né? E às vezes é porque não é para estar nesse ambiente. Eu super te entendo que é difícil mesmo da gente demitir, porque a gente às vezes conhece a família, sabe que precisa, mas a gente precisa também pensar no todo, né? E vão ficar as pessoas que vão estar com o mesmo propósito, que vão entender, que vão vestir a camisa, que vão querer ver a Codeste crescer, porque eu vejo que tu estás criando ali uma essência, né? Tu já definiu agora o teu público, que não é mais só festa infantil, agora tu está apostando nos casamentos, tu está investindo nos casamentos, tu investiu na capela, e isso mudou até o poder aquisitivo, digamos assim, das pessoas que agora estão contratando contigo. Então, isso vai poder te remunerar mais, você vai poder aumentar o teu quantitativo de funcionários para estar prestando um serviço bem melhor, o teu serviço também vai ficar melhor remunerado. Então, isso já é Deus frutificando na tua vida. E não só na tua vida, como nas tuas filhas, porque estão te vendo ali, você é espelho para elas, é inspiração para elas. Então, não, a mãe faz isso, tem responsabilidade, isso aqui é uma inspiração. E aí vai, começa a fazer, como eu vejo, elas são muito responsáveis, prestaram um serviço muito bom. Então, é isso que vai, cada vez mais, tu vais aumentando cada vez mais seus clientes e frutificando nesse lugar, como a palavra diz, né? E eu queria te perguntar, tu falaste que tu moraste lá antes, como foi? Vocês moravam lá, depois tu
que tu comprou, começou a morar lá, onde direto a Nordeste. É, Só trabalhaste com isso, trabalhaste alguma coisa antes? eu tive antes, meu esposo montou para mim um armarinho. Um armarinho. O armarinho vende agulha, né, linha, artigo de presente. Eu achava bacana aquilo. Montar os presentes, até hoje eu gosto desse negócio. E aí não deu muito certo, vendia muito fiado. Vender fiado não dá certo. O teu capital não existe depois disso. E não tem como você manter o seu negócio se você vende fiado. Mas antes disso, eu vendia Natura, e de bicicleta na Cidade Nova. Teve gente que... Tu andava de bicicleta? Sim, minha irmã. A mulher não nasceu com carro, não. Inclusive, meu primeiro carro foi um Uno branco quadrado. Sem direção hidráulica. Eu não entendo direito de carro, eu só ando no carro, né? Aquele negócio durão, né? Eu lembro que eu ia dar uma manobra, minha mãe me ajudava puxando, né? Hoje minhas filhas, todo carro automático. De boa, elas. Mas eu andava de bicicleta vendendo coisas na rua. Avon. E normalmente também eu não recebia. Sim, aí eu andava de bicicleta, vendendo esses produtos. E na Elgueiros era muitos sítios, né? Era chácaras. E eu andava ali, e teve uma vez, Kelly, que eu de bicicleta, tinha uma blitz, onde era o... Quem mora pra lá vai saber, né? Onde é o condomínio Anani. Era uma chácara com muita árvore, não sei se era mangueira, se era aquela frutinha roxa. E os policiais tudo ali na beira da árvore, embaixo da árvore, e eu de bicicleta. E eles mandaram eu encostar. Tipo assim, quando o carro tá passando, né, eles mandam encostar. Aí eu encostava. Aí o policial olhou pra mim e disse, não é brincadeira, pode ir. Aí eu fiquei assim, será que eu tava com cara de malandro? Sei lá, né? Mas eu saí dali dizendo assim, mas um dia eu vou parar numa blitz, porque eu vou ter carro. Aí, tá bom. E uma dessas vezes, também nessa mesma via, estavam fazendo o condomínio Vila Firenze. E lá, quando eles estavam abrindo, também era um sítio, uma chácara muito, muito, muito arborizada. E aí eles estavam limpando, fazendo aquela rua central daquele condomínio. E ali tinha aquela pissarra. Me lembro benzinho da pissarra, aquele negócio laranja no meio do condomínio lá, né? E eu passei e olhei de novo. E eu disse, Senhor, um dia eu moro aqui. Aí passou muitos anos. Muitos anos. E aí Deus nos fez ter uma casa lá dentro, né? A gente foi morar de aluguel. E quando a gente chegou para alugar o apartamento, isso foi no processo da gente sair da chácara. A gente morou na chácara uns 7 anos, número 7, número da perfeição. Eu sigo muito esse negócio que o Senhor vai dando. E aí Deus me deu um sonho aterrorizante, me pedindo para eu sair da chácara. E eu virei com meu esposo e disse, Martinho, é hora da gente sair da chácara. Tá crescendo o espaço, a gente tá ficando visto. E por segurança das minhas filhas, a gente vai sair da chácara. E meu marido, assim, quando a gente fala, consegue convencer ele, de boa, ele obedece. Aí a gente foi atrás de um apartamento, num local seguro, onde as meninas pudessem ir para a escola. E quando a gente chegou lá, Deus falou para mim assim mesmo, só 6 meses. No contrato da locação do imóvel, né? Aí a corretora virou para ele e perguntou, né? Qual vai ser o período de vocês? Aí ele virou para mim, tipo assim, desconfiado. Aí falou para ela, né? 6 meses. E ele obedeceu. E por ele obedecer, a gente foi honrado pelo Senhor, né? 6 meses certinho naquele apartamento. O Senhor deu uma casa pra gente lá no Vila Firenze. E aí, quando a gente visitando o condomínio, né, e eu dizendo pro meu marido, Martinho, é muito caro aqui, Martinho ainda tem condomínio pra pagar. Eu sou aquela que tem o pé no chão, né? Meu marido, ele é um homem, assim, muito de fé. Uma das coisas que eu, assim, louvo a Deus pela vida do meu marido, é um homem que não teme. E aí a gente entrou no condomínio, e a mulher, a corretora, andando com tudo quanto é canto com a gente lá dentro do condomínio. Eu digo, não quero casa aqui pro fundo, Martinho, porque eu tenho muitos irmãos que não tem carro. Então, poxa, pra vir andar, né? Aí eu queria uma mais na frente. Aí a médica que era a dona da casa lá não estava na hora que a gente passou. Então a gente já estava indo embora, saindo do condomínio. Já tinha visto a casa, eu não gostei de nenhuma porque era muito longe. E aí, quando a gente tá passando o retorno, a mulher diz assim, olha lá, tá estacionando a doutora. Aí a gente voltou, encostou lá. E vimos a casa tudinho. Eu não lembro o que foi que eu vi dentro da casa. Eu só sei que quando eu cheguei no parapeito, né, na sacada, eu vi a portaria. Eu digo, nossa, os irmãos vão rapidinho chegar aqui. Não vão ter que andar tudo isso aqui. E quem tem carro vai botar o carro bem aqui, na frente de casa.
E aí, como eu falei para minhas filhas, eu sempre mostrei para minhas filhas esse valor, porque é algo que no dia que eu me for, elas vão dizer, mamãe, o prazer da minha mãe era servir. Mas eu pensei muito nos meus irmãos, assim, né? E tanto que era isso que acontecia. Olha, a casa da irmã Josi, é aquela rosa. Eles só faziam aquela rosa. E aí, tá bom. O valor. Você lembra que o valor pro Senhor é só com ele mesmo, né? Eu digo, meu Deus, Martinho, como é que a gente vai pagar isso? E aí a mulher tava se separando. E ela diminuiu o valor da casa. E colocou numa condição que realmente era assim, era surreal. E aí meu marido, não, a gente vai dar um jeito, vai dar certo. E aí a mulher tava separada, a casa tinha que ser vendida para eles dividirem o... Meu nome? Dividirem o valor. Era do divórcio. Tá bom. E aí, sempre eu faço isso, né? Quando Deus nos dá algo, eu chamo os irmãos, as pessoas mais próximas, pastores que têm nos ajudado nessa comunhão com Deus, né? Para ir consagrar, apresentar o Senhor. E nesse dia, eu fui sozinha lá para casa. Por isso que deu certinho 6 meses no apartamento. Porque se a gente passa, Deus não tinha permitido a compra daquela casa porque a gente tinha desobedecido. Porque exatamente nesse período a chave já estava pronta da casa, passei só passado. E aí eu fui para casa lá. Eu toda besta, né? Entrei na portaria naquele tempo no Vila Firenze, a gente passava um cartãozinho assim, e eu toda besta. Assim, agora eu tenho cartão, eu não preciso abrir portão, né? Aí eu entrei, estacionei dentro da casa, aí abri a casa. Digo, poxa senhor, mas eu nunca te pedi isso aqui. Aí eu subi pro meu quarto, tinha close. Aí eu disse, mas eu toda besta. Não te pedi isso aqui, senhor. E quando eu desço de volta, né, pra sala, reclamando. E Deus disse assim mesmo, mas um dia quando você estava andando de bicicleta aqui na frente, você falou que ia morar aqui. Ele sabia no teu coração. Às vezes a gente não fala, mas o Senhor conhece o nosso coração. E ele é impressionante como ele tem o prazer de dar e de te lembrar que foi ele, que foi o cuidado dele, foi aquele detalhe que tu lembrou naquele momento. Eu fico toda arrepiada quando eu falo isso, mas é porque Deus é tão maravilhoso. E a obediência do Deus, como ele te falou, tu confiou, tu obedeceu, e parece que quando a gente obedece, o céu, ele se move. Incrível, né? Incrível, incrível. E agora falar sobre legado. O que a Josi quer deixar? Eu acho que eu nem quero. Eu vou ser lembrada dessa forma, porque, assim, quem tá bem próximo de mim sabe, né? Percebe o jeito que eu sou, da forma que eu ajo, o que eu sou e o que eu tenho. E eu sei que, com Deus o livre igual, um dia eu tiver de partir, quando as minhas filhas contam os meus netos, eles vão falar sim sobre isso, né? Nossa mãe ensinou o amar a Deus sobre todas as coisas, o depender dele. E a Colete, ela vai fazer 19 anos. E eu sempre dizia pro meu marido assim, a gente não pode desistir porque foi algo que Deus nos deu, não foi o homem. E uma vez chegou uma irmã lá para fazer uma oração comigo, lá na chácara, e ela disse assim, minha filha, vão te oferecer muito dinheiro por esse lugar, mas você não pode vender, você não pode dar, porque presente de Deus a gente não dá e não vende, a gente cuida. Eu sei que se essa xícara que o Senhor me confiou, eu preciso zelar por ela. Eu preciso proteger para não quebrar, eu preciso proteger para não arranhar, porque foi algo que Deus me confiou, para Ele poder me confiar mais. O legado que eu quero deixar para minhas filhas é esse, que elas amem a Deus com toda a força delas, que elas dependam do Senhor e que elas empreendam com propósito. Mas para mim não é só esses valores. Hoje, assim, quem me conhece, esse período que eu estou vivendo agora, essa nova fase dos 42, eu tenho falado muito isso para testemunhar, né? Porque Deus, ele não consegue trabalhar numa vida de uma pessoa que é toda desorganizada, né? E eu tô indo para uma parte onde eu preciso me cuidar agora, com 42 anos, porque eu pretendo, se Jesus não voltar até lá, tá com 80 anos correndo atrás de neto. Então, assim, busque entender o que você está vivendo nesse momento. Né? Qual é essa fase que eu tô passando? A gente é moldada de fases, Kelly, né? Foram fases bacanas, foram fases legais, foram fases difíceis. A gente vive constantes mudanças.
E é essas mudanças que vai fazendo a gente se tornar quem nós somos, né? Tu ir num lugar e não aprender nada daquele lugar, eu entrar aqui e não ver algo que mexa comigo, a gente tem que aprender, a mulher ela tem que aprender a ser observadora. Isso faz com que ela se torne sensível, porque aquilo, se ela estiver observando, Deus consegue conversar com ela, ela consegue ouvir o Espírito Santo, porque tipo assim, eu tô num lugar onde tem gente falando mal da outra ali, onde tem gente comendo ali igual desesperado. Aí o Espírito Santo ele te, ó, tá vendo aquela pessoa? Me pergunta se ela tem saúde. De princípios, né? O reino é ordem, é governo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Tu deste várias aqui exemplos de que tu usas para a tua vida, né? Então, eu faço jejum, eu oro, eu falo com Deus. O jejum é para que você, não é? Muitas pessoas acham que é para pedir algo para Deus. E não, o jejum não serve para isso. Serve para você matar a sua carne e estar espiritualmente sensível a escutar a Deus, né? Para fazer propósitos. Tu sempre, toda a tua atitude, tudo que tu vais fazer, tu leva ao Senhor, tu ora. Então, a gente vê que são princípios, né? Tu respeita, tu cuida do teu corpo. São coisas que a gente precisa aprender e trazer para a nossa vida, né? Um autocuidado de mulher, né? Os princípios que tu usa no teu trabalho, com as pessoas, o respeito, o amor, o cuidado, tudo isso são princípios que nós devemos ter, como nós devemos tratar o outro, como nós devemos guiar a nossa vida. Então, eu digo que por isso que a gente precisa cada vez mais buscar a Bíblia, buscar ler a palavra do Senhor, para que a gente possa aprender. Está tudo escrito ali. Eu sempre brinco que eu falo que eu dizia que quando meus filhos nasceram, não tinha manual. E depois, quando tu vai ler a Bíblia, tu vai vendo como tu tens que criar os teus filhos. Isso para tudo. E tu falaste muito em propósito, né? E tu queres deixar isso para os teus filhos, para os teus netos, que tu criaste, tu empreendeste com propósito. E eu digo que propósito eu levo para tudo, né? Para a nossa vida, a gente saber o que a gente quer, a gente precisa ter uma motivação, um propósito, saber por que a gente está fazendo aquilo. Isso até para o casamento. Às vezes, quando pessoas estão falando, não, isso aqui eu vou me divorciar e tal, eu digo, lembra da aliança, lembra do propósito que o Senhor faz em vocês. Se vocês não encontraram o propósito de vocês, busquem o propósito. E a Josi buscou o propósito dela, a Josi achou o propósito dela. Foi a Kodesh, que foi dar trabalho, dar emprego para as pessoas, foi abençoar essas famílias, foi abençoar esses casais que estão indo lá para casar, porque realiza sonhos ali. Quantos casais não são formados ali naquele lugar? Então, e antes de eu terminar, eu queria te perguntar uma coisa, assim, porque tu és muito emotiva. E eu vejo assim que muitos casamentos ali, como é para ti estar ali? Como é que tu podes levar um pouquinho de Deus para esses casais? Tu fala para Deus, tu te emociona. Vamos falar um pouquinho disso. Tem gente que até pergunta, mas todo casamento você chora? Todo casamento. Não tenho como. Às vezes até tem muitos casais ali. Não, nem é muito, são poucos os casais que eu não me aproximo, porque às vezes eles vão festa com os meninos, aí não é eu que vou fazer a decoração. Então, às vezes, eu sou da parte da decoração, eu sou a proprietária da Kodesh, mas eu que sou a parte da decoração, não cuido nada de buffet, de fechamento, hoje não mais, né? Então, tem casais que fecham ali, fecham a decoração com outras pessoas, eu não tenho esse contato. Mas mesmo assim, Kelly, quando eu vejo aquela noiva, a parte, assim, o que mais acontece o que mais faz eu chorar é ver essa mulher saindo debaixo da árvore, lembra da árvore? Passando pela ponte, lembra da água também lá? A água, ela purifica, né? A água, ela limpa. E quando Deus me deu ali, a Kodesh, cada cantinho ele foi mostrando. E quando eu estava embaixo da árvore, Deus disse assim mesmo, é aqui o lugar. Não tem como eu não me emocionar vendo essas mulheres passar de vestido de noiva. E o que é que isso me remete? Lembra da noiva de Cristo? O Senhor nos aguardando lá. Então, assim, a Kodesh, ela tem
ela é as coisas de Deus, né? Então não vai ter um casamento que eu não vou lembrar disso, que eu não vou me emocionar com isso, né? Essa noiva indo até o noivo, né? Cada casal com a sua história. Tanto que a gente está vindo, esse mês que vai entrar agora, em nome de Jesus, a gente vai fazer, porque são tantos os casais casados, são tantas histórias lindas. Teve um casal, eles namoravam corte, né? Aquele que só toca na mão, né? É. Pois é. E eles nunca tinham se beijado. 5 anos de namoro. E o primeiro beijo deles foi lá na Codeste. E eu digo, nossa, que lindo. Que a Josi da Sônia para Codeste. Codeste daqui a 5 anos. Porque cada vez que eu chego lá tem uma modificação. Ela cada vez ela faz mais coisa linda. Tem o quarto lá lindo da noiva. Ela já fez o salão de beleza lá, coisa mais linda. A casa, ela tá pronta desde o ano passado. Maquinário, estrutura, e eu sempre falo para minha família, não precisa estar pronto só a estrutura física, precisa estar pronto o espiritual também, a equipe, né? Você falando de sonho para a Codeste, eu já me acostumei a não sonhar, Kelly. Eu não sonho assim, ai Senhor, quero isso, porque eu já me acostumei que o que eu for pedir vai ser sempre pequeno, perto do que ele vai realizar. Então, eu pensava que ele ia me permitir inaugurar no começo do ano a Casa Codeste, né? Que não é só o ambiente onde a noiva vai se preparar, né? Você usufruiu da suíte da noiva, né? Onde a noiva vê lá do quarto onde ela está sendo preparada, os convidados dela chegar, a capela de vidro, né? Vocês viram quanto essa mulher é especial, quanto ela cresceu, quanto ela não deixou que lá atrás tudo que ela passou, né, segurasse ela. Não, ela evoluiu, ela buscou a Deus, hoje em dia ela obedece. Amém. E ela vive as promessas do Senhor Amém. na vida dela. Ela reconhece o propósito dela. Mas muito obrigada por vir aqui. Vocês que não conhecem a Codeste, que vocês vão lá no Instagram deles, dê uma olhadinha, quem for casar, lugar lindo, ore, que está no mesmo espírito, no mesmo daquele lugar que é, você entra e você sente a presença de Deus ali. Mas muito obrigada, Josi. Eu recebo cada palavra. E eu falo para você, mulher, que nós devemos cada vez mais estar buscando a Deus. E que nós estamos aqui não só para falar, para testemunhar, mas nós estamos aqui para estar com você, para lhe ajudar, para estender a mão. Então, hoje eu creio que você foi muito abençoada, que o Senhor falou com você. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, mas você segue as nossas redes sociais, segue a da Josi, da Codeste, e que você possa encaminhar para muitas pessoas. Se esse vídeo, esse podcast hoje falou com você, encaminhe, abençoe alguém que você lembra, a sua amiga, a sua família. Comente, coloque lá no sininho para você, toda vez que a gente postar, você está recebendo também. E cada vez mais a gente possa estar falando de Deus para você. Amém. Essa é a intenção. Tchau, tchau.